Vem aprender comigo como que eu faço essa cabeça de abóbora de Halloween bem fofinha e iluminada. Antes de mais nada, já salve e curte esse vídeo para você não perder ele. O primeiro passo e mais importante é fazer a base, então eu uso um tom de laranja mais claro, assim eu consigo depois adicionar sombras sem muito esforço. Uma coisa que facilita é quebrar o desenho em várias partes, então você consegue preencher sem deixar manchas para trás. Dá para perceber que mesmo onde não tem linha, eu criei uma linha imaginária onde divide o rostinho da abóbora em 3 partes. Aí é só ir preenchendo com bastante calma, sem deixar nenhum espacinho para trás. E aí com o segundo tom de laranja, eu já venho adicionando um pouco de sombra e deixando ainda mais marcadas essas divisões. Tá vendo que eu vou quebrando de novo nessas 3 partes, como se fossem 3 gomos da abóbora? Aí agora eu vou fazendo esses movimentos mais rápidos, tá vendo? Como se eu estivesse fazendo fios de cabelo. Assim a tinta mais escura vai misturando com a mais clara e vai dando esse efeito de sombreado super legal. Pra parte da iluminação, eu adiciono amarelo no centro do olho e depois com um tom um pouquinho mais escuro, eu vou adicionando nas bordas pra dar mais profundidade. E o centro fica branco mesmo. E aí com a caneta zero, a gente vai fazer o blend perfeito dessas cores, de dentro pra fora. E agora vem uma dica de sombra muito especial. Ao invés de usar um tom de laranja muito escuro e fechado, eu vou usar esse mais aberto que chega perto do vermelho. E aí a sombra fica ainda mais natural e dá mais vida pro nosso desenho, ao invés de apagar ele. Dessa vez a gente faz uns traços mais pontudos e marcados, e depois volta com a caneta média pra fazer eles ficarem mais suaves. Tá vendo como ficam umas linhas vermelhas no desenho? E depois com o tom médio eu faço ela misturar na camada de baixo, e aí fica perfeitinho, dando aquela textura de casca de abóbora. E é só repetir esse processo em todos os pontos de sombra da abóbora, nesse caso são as partes de baixo e de cima dela. Importante sempre usar o próprio formato da abóbora como referência, então as linhas são meio tortinhas mesmo, meio arredondadas. E como a casca da abóbora não é perfeita, tem aquelas manchinhas, eu coloquei de forma estratégica, como se fosse sardinhas no rosto dela, adicionando pontinhos nas bochechas e ali no centro, perto do nariz. Para finalizar, muitos pontinhos de caneta branca para melhorar ainda esse efeito de iluminação dentro dos olhos e no nariz. E na casca da abóbora também tem um pouquinho de brilho, então adicionei ali nos pontinhos de sardas também e uns tracinhos nas laterais. Eu fui passando o dedo para ficar mais suave. As cores que eu usei foram essas aqui, tira um print para não perder. E esse foi o resultado. E se você gosta desse tipo de tutorial, já me segue para não perder os próximos.